Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Sabia que apesar da distribuição de renda do Brasil ser uma das piores do mundo, o brasileiro é um dos que mais se alimenta com qualidade? Hoje vamos discutir isso. E no nosso tema técnico, vamos fechar os conteúdos sobre matrizes, dessa vez sobre perus. Fique com a gente então até o meio-dia. Vamos lá? Sabia que além de grande produtor de carnes, o Brasil é um dos países que mais consome? Parece óbvio o que eu falei, mas não é. Você sabe que muitas vezes boa parte do que se produz vai para o exterior. Aliás, foi assim desde o descobrimento do Brasil. O ouro achado aqui enriqueceu Portugal. Depois começou a se produzir cacau, mas a partir da lavoura não se via mais o fruto. Pior era o que acontecia com a cana. Processada e enriquecida em outros países, voltava para cá com alto valor agregado, como açúcar. Com a carne tem sido diferente. Mesmo com o brasileiro tendo renda mais baixa que Chile, Canadá, Inglaterra, Coreia do Sul, come mais carne que os moradores desses países. Quem descobriu esse fato foi Antônio da Luz e a equipe da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com ele. Antônio da Luz, bom dia para você. Bom dia, prazer estar contigo, prazer estar com toda a audiência do Canal Rural, aqui no Ligados e Integrados. Que bom estar com vocês nessa manhã. Pois é, Antônio, eu citei aí um pouco a nossa história, né? E você pode até continuar, até porque a gente sabe que o brasileiro começou a comer melhor depois do Plano Real, por exemplo, né? Lá nos idos dos anos 90, né? Quando a economia se estabilizou, a inflação se estabilizou. Só para o nosso telespectador entender bem do que nós estamos falando, nós fizemos um estudo aqui na Farsul, um estudo bem relevante e com bastante densidade, onde nós avaliamos o consumo per capita, ou seja, o quanto que uma pessoa come em média de carne bovina, de carne suína, de carne de aves e carne ovina. E comparamos os países para ver o seguinte, olha, no país X se come tanto disto, no país Y, esta mesma carne é consumida em tantos quilos, e assim nós fomos comparando. E não só fizemos isso, Pablo, como nós também avaliamos a ilha histórica da coisa. Ou seja, desde 1990 até 2000, até 2020, como é que esses países foram participando do ranking? Países que lá atrás nem apareciam, hoje são importantes no ranking de maior consumo de carne. Por quê? Porque a carne, né? E não a carne A, B ou C ou D, porque tudo é proteína animal e é tudo maravilhoso e só país rico. Olha só o que eu já vou começar a afirmar agora. Países ricos comem carne. Países pobres comem só grãos. Isso é uma realidade no mundo. Só que alguns países nós observamos perante a evolução de 1990 até 2020 e as projeções para 2028 da OCDE, nós percebemos que existia esse padrão, assim, quem come carne é quem é rico. E se nós temos só que nós temos alguns países que são exceção. E essas exceções, todas, são de países produtores. E aí, então, o que a gente aprende com esse estudo? Nós só consumimos carnes no Brasil, em grande quantidade, todas elas, porque nós somos grandes produtores de carnes. Porque à medida que a gente produz, nós geramos disponibilidade interna. E essa disponibilidade interna faz com que os preços desses produtos aqui dentro seja acessível ao consumidor. E digo mais, quanto mais nós exportarmos, mais nós vamos produzir internamente.
E quanto mais nós produzirmos internamente, mais o brasileiro vai consumir carne. Ou seja, exportar é um ganho para os consumidores internos, porque rentabiliza o negócio carne e faz com que nós tenhamos a capacidade de produzir cada vez mais. E aí eu pergunto, Pablo, quem é que se beneficia mais disso? A pessoa que mora dobrando a esquina da fazenda, dobrando a esquina do frigorífico, ou a pessoa que está lá do outro lado do planeta, né? lá na Ásia, por exemplo? Pois é, eu ia te perguntar justamente isso, desculpa interromper, mas quero aproveitar o gancho, né? Porque muita gente poderia pensar, né, Antônio, que alguém que produz pode preferir, produz e que compra aqui e revende, né, sei lá, poderia preferir realmente vender para o mercado externo para rentabilizar mais, poderia deixar menos para o mercado interno, deixando uma situação até injusta para o país, né? Só que não é isso que acontece então, né? Como você falou, eu até vou reforçar então, porque é legal o pessoal entender, né, de quanto essa capitalização, então, para quem produz, acaba gerando essa oportunidade de também deixar um bom material aqui dentro do país, né? Bom, as pessoas, muitas vezes, elas acreditam, Pablo, que que a nossa produção, ela é um bloco mineral. Ou seja, se eu tivesse uma pedra e eu fosse fatiar cada pedacinho dessa pedra e distribuí-la no mundo, é evidente que uma hora ela iria acabar. E é evidente que essa escassez, o fim dela, faria com que os preços subissem. Mas não é isso que nós produzimos. Não é petróleo, não é minério de ferro, é agro. E isso é renovável. Nós não extraímos para vender para outros países. Nós produzimos para exportar para outros países. E isso é completamente diferente, eu extrair algo finito e exportar, do que eu produzir algo e exportar. Quando nós somos instigados pelos preços, pela demanda internacional a vender o nosso produto, nós não estamos vendendo um pedaço de pedra, nós estamos sendo instigados a produzir mais. E quanto mais a gente produzir, maior será a disponibilidade interna. Porque sempre, por mais que tenha demanda lá fora, sempre o chinês vai estar muito mais longe da nossa produção do que o brasileiro. Então é muito mais fácil o brasileiro comprar do que o chinês. O chinês, ou o europeu, sei lá, o que for, sempre vão comprar de nós o que excede o consumo brasileiro. Então, quanto a gente mais produzir, mais excedente nós vamos gerar interno. E quanto mais excedente interno, mais barato ficam os preços internos, mais proteína tem aqui dentro, melhor para o brasileiro, melhor para o consumidor e não pior. Não é uma disputa, pelo contrário, quanto mais demanda a gente tiver lá fora, mais a gente vai produzir aqui. Quanto mais a gente produzir aqui, mais disponibilidade tem para o povo brasileiro. Então, para o brasileiro, ele tem que torcer para que as exportações não parem de crescer. Que bom ver essa evolução, né, da nossa geração, inclusive, né, Antônio? Obrigado pelas suas informações e um bom trabalho. Faça mais pesquisas aí e traga para a gente. Com certeza. Eu que agradeço, Pablo, por a oportunidade de estar hoje no Ligados Integrados. Um bom dia a todos. Bom dia. Até mais. E o Brasil está sendo procurado por países árabes que precisam garantir o fornecimento de alimentos. Por lá, a produção caiu bastante com a pandemia. Esse já é um problema. O outro é o receio que a China aumente ainda mais as importações e fique difícil encontrar produtos no mercado internacional. Segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, países como Arábia Saudita, Egito, Kuwait, Marrocos e Sudão pediram ajuda à entidade aqui no Brasil para encontrar carnes, inclusive de pescados, açúcar, frutas e derivados de leite. A Europa fornecia esses produtos, mas não está conseguindo cumprir contratos. A demanda é tão grande que 23 entidades do agro brasileiro já foram convidadas para reuniões.
A produção de carne bovina, suína e de frango nos Estados Unidos vem se recuperando rapidamente e unidades de processamento já operam em níveis próximos aos registrados um ano atrás. A informação é do USDA, o Departamento de Agricultura do país. Em abril, várias instalações foram fechadas temporariamente ou reduziram a produção por conta dos casos de Covid-19 entre os trabalhadores e porque muitos funcionários, com medo da doença, decidiram ficar em casa. O secretário de Agricultura dos Estados Unidos, o Sonny Perdue, atribui a recuperação acelerada ao decreto assinado pelo presidente Donald Trump no fim de abril, que classificou as instalações como essenciais. Agora vamos à previsão do tempo. Olá, Pablo, tudo bem? Estamos aqui juntos nesta quinta-feira para falar um pouco dos altos volumes de chuva que a gente teve no sul do Brasil. É uma frente fria atrás da outra. Semana passada teve ciclone extratropical. Muita coisa está acontecendo na região sul agora, nesse outono. A gente tem ainda um sistema, instabilidades, atuando principalmente do norte do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná. Dá só uma olhada no acumulado. A gente teve 120 milímetros em Pato Branco, oeste do Paraná, 80 milímetros em Rio Claro, interior de São Paulo, Xanxerê, lá em Santa Catarina, no seu estado, 100 milímetros e até mesmo no interior de Pernambuco, 65 milímetros, o que colabora para as pastagens da região. Ao longo aí das próximas 24 horas, ainda chove do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná, tempo firme em toda a área central do mapa, como é comum nessa época do ano, chuva na costa do Nordeste e no extremo norte do Brasil, com pancadas mais intensas lá em Roraima. A gente vai ter principalmente entre a noite desta quinta-feira e madrugada de sexta, temporais concentrados agora no sul e leste do Rio Grande do Sul, porque temos novas instabilidades se aproximando. Não falei que era uma frente fria atrás da outra? E aí você vai ter, até o dia 15 de junho, 50 milímetros acumulados em algumas áreas, mas claro que isso é uma média, pode superar em alguns pontos, tá? Aí, a partir do dia 16 de junho, segunda quinzena deste mês, a chuva diminui, por causa da influência do bloqueio atmosférico. As frentes frias vão ficar mais concentradas lá na Argentina, no Uruguai, e vão trazer aqui de poucos volumes para o Rio Grande do Sul, no máximo 15 milímetros, o que permite a retomada dos trabalhos em campo, por exemplo, a colheita do milho segunda safra entre o Paraná e Santa Catarina. Aí a gente vê que de 21 a 25 de junho, situação bem semelhante, tá? A gente vai ter a chuva mais concentrada no Rio Grande do Sul. Aqui eu quero trazer uma coisa bem curiosa. A temperatura, ela está acima do normal para esse período. Lembra que a gente terminou maio falando de muito frio? Pois é, nesse momento está fazendo até 3,5 graus acima da média no Paraná, São Paulo, sul de Minas e sul de Mato Grosso do Sul. É por isso que a gente fala que o outono é cheio de oscilações, tá? Inclusive em Ponta Grossa, a gente vai ter uma sexta-feira com máxima de 25 graus. E sabe qual que é a média para esse mês? É 20. Então, em Ponta Grossa, leste do Paraná, 5 graus acima do normal. A mínima, o normal para essa época do ano, é termos 8 graus, mas vamos ter 14. Isso muda, sabe quando? Esse calor acima da média vai mudar a partir deste domingo. Aí, neste domingo, nova massa de ar de origem polar vai entrar, mas vai diminuir a temperatura mais no Rio Grande do Sul. Aí, no sul do Rio Grande do Sul, aí sim, com mínimas de 3 graus. Até amanhã, Pablo! Obrigado, Pri. Eu percebi mesmo, viu, que está meio quente para junho, né? Até amanhã. E agora tem intervalo, depois vamos dar dicas para ter boas matrizes de peru. Fique aí para acompanhar com a gente, até já! Estamos de volta e essa semana nós dedicamos os temas técnicos ao manejo das matrizes. E como você sabe, os perus agora também estão aqui no nosso Ligados e Integrados. Então hoje vamos às dicas para lidar com as peruas, como fazer com que elas reproduzam sempre bem. A Júlia Fabbri tem as informações. Bom dia, Júlia! Oi, Pablo, bom dia para você, ótima quinta-feira para todo mundo. A gente já falou por aqui algumas vezes sobre os cuidados nas granjas de matrizes de frangos de corte. São galpões rigidamente controlados, ração, água, temperatura adequada. O manejo está relacionado ao desempenho zootécnico das aves e, consequentemente, à produção de ovos férteis. Mas a gente ainda não tinha falado especificamente sobre os cuidados nas granjas de matrizes de perus.
Para obter todo o potencial genético das matrizes e alcançar bons resultados na produção, o integrado Lírio sabe que já na chegada das matrizes ainda filhotinhos, tudo tem que estar funcionando perfeitamente bem para que elas se sintam bem à vontade, ou melhor, se sintam em casa. Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos de recebimento de aves de um dia aqui na granja de matrizes de Peru. Nós estamos aqui no integrado Lírio Zenofir. Ele é integrado da Seara Alimentos desde o ano de 2012, onde ele produz perus, matrizes e recria. Lírio, nós vamos então, o que você faz no pré-alojamento, na preparação do galpão? O nosso pré-alojamento começa com o recebimento de maravilha com origem e liberado pela empresa. A gente traz a maravilha para dentro do galpão, bota as lonas transversais, formando o pinteiro, aí a gente espalha a maravilha, aí é colocado os bebedouros, comedouros e instaladas as campândulas. 24 horas antes do alojamento a gente já liga as campândulas para aquecer o ambiente. E aí um pouco antes de ser alojado a gente coloca os círculos, que é onde é que a gente coloca os piruzinhos dentro. Lírio, quais os pontos mais importantes que você acha após o recebimento das aves? O mais importante é a temperatura. Aí passa, verifica a temperatura debaixo da campânula, o ambiente. Outras pessoas ficam estimulando a água, jogando sempre um pouquinho de água, isso dá um brilho, é atrativo para eles vão ver o que é. Tem as bandejas de ovos que já são verdes, a gente joga um pouquinho de ração em cima para estimular e com isso todos vão comer e vão tomar água também com esses estímulos. Agora vamos conversar então com a Herta Bezerra da Silva, que é médica veterinária e sanitarista e vai tirar as nossas dúvidas. Bom dia, Herta. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo certo. Herta, conta pra gente então até para o pessoal saber por quê. Tem muita gente que está aí interessada agora também em investir em Peru, né? Porque é um mercado que está em expansão, gente que já cria outros animais. Qual o principal diferencial, né, de uma matriz de peru e de frango nesse trabalho aí? Assim, pensando em relação à ave mesmo, né, eu sou um pouco suspeita, né, gosto de trabalhar com perus, mas assim, é uma ave mais rústica, né? Ela tem algumas características peculiares de curiosidade, ela é uma ave mais curiosa, ela precisa de alguns cuidados a mais. É uma ave que ela também é bem resistente, ela gosta mais de aspecto de frio em relação ao frango, à galinha, né? Mas do restante é mais mesmo, apresenta as mesmas, vamos dizer assim, particularidades. Exceto mesmo que é uma ave mais sensível, tanto a doenças, ela precisa de um cuidado, mas é bem gratificante trabalhar com peru. Pois é, e como é que é esse tempo de vida dela como uma matriz, né? Também é quase parecido com o do frango, não? Porque eu sei que para o peru de corte, né, é bem diferente do frango, né? É um tempo maior, sim, dividido em 2 granjas. Sim, o tempo de vida total no final, ela é bem parecida com o do frango, tá? Pensando na vida total desde o alojamento até o seu abate. O único diferencial seria na fase de recria. Então, o peru, ele demora um pouco mais de tempo para ele ficar pronto para iniciar a produção de ovos. Diferente da galinha, né, que ela com 22 semanas, ela já está pronta e a gente já transfere para uma granja de produção de ovos. Os perus, em média, nós transferimos da recria para a produção de ovos com 29 a 30 semanas. E os trabalhos de prevenção, né? Porque a gente sempre fala muito disso aqui, né? O quanto a prevenção acaba até gerando economia depois, né? Na vida inteira do animal, para a granja. Como é que é trabalhar, então, com a perua matriz nisso, né? Tem muitas vacinas, como é que funciona? É quase a mesma coisa também do frango? Pensando toda a questão de, quando a gente pensa em prevenção, né, e que o Brasil é um dos países que mais investe, mais pratica boas práticas de produção,
A gente tem que pensar em tudo, tá? Então, a vacinação é uma das ferramentas para a gente prevenir ocorrência de doenças. Sempre quando a gente fala de programa vacinal, a gente vai avaliar sempre, o veterinário ele sempre vai avaliar quais são as doenças recorrentes no local onde ocorre a produção. Então, nem sempre a gente vai usar o mesmo programa, mesmo produzindo perus, dependendo do estado, nem sempre vai ser o mesmo programa vacinal. Mas, assim, a gente sim tem algumas vacinas permitidas, inclusive pelo Ministério da Agricultura, que são realizadas para evitar a ocorrência de doenças. Mas a gente não pode esquecer dos outros procedimentos de prevenção, né? Os cuidados, por exemplo, na entrada das granjas, né? Os procedimentos de banho, desinfecção de materiais, desinfecção de veículos, toda a matéria-prima, até ali na reportagem ali o Lírio comentou bastante sobre a maravalha, a cama, então ela está certificada, tudo que a gente leva para a granja tem que ter uma garantia que está desinfetado, que não tem nenhuma doença, e mesmo assim a gente tem que fazer todo o processo de desinfecção para entrar nas granjas. Mas falando especificamente de vacina, sim, a gente tem um programa de vacinação e esse programa ocorre basicamente somente na fase de recria mesmo. Essa fase de recria é a fase que a ave, vamos dizer assim, ela desenvolve todo o corpo dela, toda a estrutura óssea, ela ganha peso, tudo de uma forma controlada, para depois disso ela ser transferida para iniciar a produção de ovos. Então, nessa fase, a gente também imuniza essas aves, né, porque na produção de ovos a gente não faz mais nenhum tipo de vacina. Na produção dos ovos, né, como você já citou aí, alguma diferença, né? Como é que a perua faz, né, essa postura dela? Você também falou que é um animal mais rústico, né? Por acaso tem alguma diferença para a gente recolher o ovo? Sim, tem algumas diferenças pensando em galinha e perus, né? Quando a gente fala de produção de ovos. Já começa no fato, né, de que para a gente ter ovos férteis, a gente tem que inseminar 100% das perus. Outra coisa que normalmente é diferente de matriz de galinha é o fato de que existe a ocorrência de chocas, ou seja, ela bota o ovo por um tempo e depois algumas aves acabam parando e desenvolvendo o comportamento de chocar, ou seja, ela para de produzir para poder chocar os ovos, né? A gente ainda tem esse comportamento de choca nas perus, então um dos manejos que a gente faz praticamente 2 semanas que começou a produção de ovos, a partir, né, de 2 semanas do início de produção de ovos, a gente inicia todo o manejo de controle de chocas, diferente de matriz de galinha, né? Matriz de perus, a gente tem que ter esse controle de chocas e um cuidado maior, lembrando que os perus, em geral, eles são bastante curiosos, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para eles não se machucarem ou se amontoarem por alguma falha nossa, porque eles têm essa questão de curiosidade. Tá certo, então. Então, vocês que trabalham com os perus têm um trabalho quase de psicólogo também aí com as matrizes, né? Para elas entenderem que, olha só, agora não vai dar para chocar, né, querida? Vamos deixar para uma próxima? Beleza. Obrigado, viu, Herta, pela sua participação. Muito boa, informações muito legais. Um bom trabalho aí para você. Ok, igualmente. Obrigada, até logo. Tchau, tchau. Tchau. E agora é hora da gente descobrir mais uma curiosidade da produção agropecuária, mais um fato que se descobriu e só ajudou os produtores. Por quê? Criar é ciência. O manejo na maternidade exige atenção especial dos produtores de suínos. A ingestão do colostro não é um mero detalhe, por exemplo. Você sabe o que é colostro? É o primeiro leite materno, rico em proteínas, gorduras e carboidratos. Para garantir a sobrevivência dos leitões recém-nascidos, é fundamental que logo após o nascimento, eles se alimentem do colostro. O colostro também é rico em anticorpos e por isso está relacionado à imunidade. Além disso, a primeira mamada é importante para o ganho de peso. Um alimento tão completo como o colostro reflete na saúde dos suínos ao longo da vida inteira. Quanto maior o consumo nas primeiras horas de vida, melhor para os pequenos leitões.
E assim a gente encerra os nossos conteúdos, né, sobre as mamães e os filhotes, como vocês viram aí, né? Tem tudo lá no nosso YouTube, se você quiser ver de novo ou compartilhar com os amigos, tá bom? O programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente se vê 11h30 da manhã no Canal Rural. Até lá, tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.